Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um programa no espaço mais democrático da internet, né? Da rede mundial de computadores. Eu sou Márcio Chaves. Nós vamos juntos hoje falando sobre espiritualidade, educação espiritual. É um tema da maior envergadura e importância. Mas antes, cumprimentar os poderes constituídos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E um cumprimento especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Também o nosso abraço para você que faz aniversário hoje, quem está aniversariando, parabéns, tudo de bom, que Deus abençoe a sua vida. Lembrando que você pode interagir conosco, a sua participação, a sua sugestão de pauta de convidado, tudo isso através das redes sociais. Você pode utilizar o Facebook, que é o marciochaves.com, ou também a radiovirtual.com, também no Instagram, né? No Insta, arroba marciochaves.oficial e arroba radiovirtual. E também no WhatsApp. Geralmente, há algum tempo atrás, se dizia que era a mídia alternativa. E de alternativa, hoje a internet não tem nada, ela é a grande mídia. Ela deu essa democracia, ela trouxe essa possibilidade de vários veículos, vários conteúdos serem colocados à disposição. E nós estamos aqui por sua causa, pensando em você. E quem está aqui pensando em você hoje também é o pastor Carlos Silva, ele que é do Ministério Assembleia de Deus e está nesse bate-papo conosco no programa que fala de educação espiritual. Pastor, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Olá, Márcio, é muito bom estar com você e com seus telespectadores, ouvintes aqui. É uma bênção de Deus participar desse bate-papo. Pastor, o senhor, antes da gente falar de educação espiritual, o senhor sempre foi uma pessoa que incentivou muito a comunicação. A Assembleia de Deus, a Rádio Rema, o Estúdio Rema, o senhor sempre incentivou muito essa questão da comunicação e viu nisso uma ferramenta para disseminar a boa palavra, a evangelização, um conteúdo positivo. Né? É um dos motivos que nos anos 90, né, quando nós... Estava aquele grande movimento de mover de rádio comunitária e havia aquelas rádios que trabalhavam de maneira totalmente clandestina, nós procuramos um caminho o mais legal possível, não é? Achamos uma brecha na lei e conseguimos uma liminar, até porque não podia ser uma sentença definitiva. O Brasil se comprometeu com os organismos internacionais de regulamentar as emissoras de baixa potência naquela época. Mas por conta do lobby político, que era muito forte, normalmente... Comunicação é poder, né? Exatamente. Os donos das grandes emissoras de rádio, de TV, das grandes redes, estão na política. Isso nunca saiu do papel. E isso foi assinado na época do presidente Fernando Collor de Mello. E ficou na gaveta. O que acontece? Quando houve aquele impeachment que veio o Itamar Franco, logicamente você sabe que uma assinatura dessa no exterior, nos organismos internacionais, tem que ser avaliado pelo Congresso Nacional aqui. Só que como não havia interesse da classe política, isso ficou guardado. No tempo do Itamar, o Itamar não tinha, mais ou menos assim, não tinha muito o que fazer, porque ele não tinha um projeto de governo, começou a limpar as gavetas, e nisso aí passou. Encontrando o que tem na gaveta. Exatamente, isso aí foi aprovado, mas aí dependia de regulamentação. Mas uma vez aprovado, a assinatura que foi feita lá na ONU, era necessário que fizesse a regulamentação. O Brasil estava obrigado a fazer isso, mas não o fez. Então nós conseguimos uma brecha na Justiça Federal, que o juiz entendeu que, se o Brasil não regulamentou, era problema do governo brasileiro, mas o Brasil estava compactuado com isso e o Brasil era obrigado a dar voz para as emissoras de baixa potência. Então nós conseguimos fazer um projeto que provamos que aquela emissora, que era a Rema FM, ela não prejudicava nenhuma outra grande emissora. Nós estávamos dentro de um padrão bem abaixo delas, porque era frequência, nosso interesse era pegar Cubatão, então a gente não entrava em Santos, em Praia Grande, nem nada, e a Justiça entendeu, nos deu a liminar. Aí nós trabalhamos 5 anos em que não podia se fechar, porque a gente tinha o direito de permanecer a transmissão. Exatamente. Aí depois veio, sim, a lei da rádio comunitária, que é aquela coisa de 25 watts, que já não interessava, mas também já culminou com a internet chegando.
né? Sim. E nós entramos por esse caminho. Eu também, né? em 2008, eu optei pelo caminho da internet. Eu vi algumas comunitárias serem fechadas, falei, não. Isso, não exatamente. quero mais Não dá isso. para trabalhar, né? Na ilegalidade, não dá. Então, ainda mais a gente pregando o evangelho. Mas uma das diferenças, pelo motivo pelo que você citou aqui, e a Rema sempre foi muito citada, porque a gente primou pelo seguinte: comunicação é comunicação. Quem faz comunicação, você está comprometido com a sociedade, com informação, com bom jornalismo. Né? Agora, quando entra na parte do entretenimento, uma vai ser música, outra vai ser a palavra de Deus. Exatamente. Então, nós trilhamos por esse caminho e Deus nos abençoou. E agora, com essa questão que está acontecendo da pandemia, muitas igrejas tiveram dificuldades porque eles tiveram que partir do zero. Né? Olhar para essa questão exatamente. da transmissão. Né? Mesmo nesse tempo aí que a gente estava só com a rádio online, muitas pessoas falam assim, mas isso aí não vira tal. Hoje, tudo é feito pela rádio. E a rádio hoje é como você aqui, é rádio e ao mesmo tempo televisão. Tá web, junto. Rádio, TV, tudo junto. Até fazendo uma citação aqui, de vez em quando a equipe lá dá uma dura no Datena, né? Você, meu negócio é rádio, eu não fui contratado para fazer televisão. Mas não adianta, tá tudo junto e misturado. Tá tudo, né? Não tem mais como separar. Não tem mais essa separação. E você falou uma coisa que a minha esposa tem um programa de rádio desde essa época, dos anos 90, e ela sempre gostou muito de rádio, né? Porém, hoje é rádio e TV, né? Eu falo, olha, cuidado, isso tá... mas eu gosto de... Não, agora é tudo junto e misturado. É rádio e TV, não tem como separar mais. Você falou uma coisa aqui da mídia alternativa que eu achei muito interessante. A alternativa hoje é o que se chamava de grande mídia. Sim. Mudou a pirâmide. Tudo. Você hoje pouco assiste a TV aberta, né? O rádio hoje, que nem, por exemplo, nós temos obra missionária em Moçambique, que o idioma é Portugal, é português, né? Nós temos lá em Portugal. Então, o que acontece? Eu estou falando aqui, está sendo transmitido lá. Você está entendendo? Acessando em todo mundo. Então, eu diria o seguinte: suponhamos que a gente tivesse uma concessão chamada oficial com uma vantagem muito alta, tal. Eu ia pegar, na melhor das hipóteses, aqui na região, na grande... Mas através da internet a gente está no mundo inteiro, né? Então, hoje, a alternativa era o que era o principal antes. Sim. Né? Porque hoje faz falta se der um pau na internet. Aí sim. Tá todo mundo complicado. Opa, caiu a internet, né? Mas aí não é só você, não é só o seu programa, é banco, é tudo. Cai tudo. Né? Então... E é seguro por isso, porque essas grandes corporações não querem cair. Exatamente, e eles dependem da internet como nós. Na verdade, então... O senhor comentou algo a respeito agora dessa questão de todo mundo agora teve que se atualizar, ou teve que partir do zero. E o interessante de tudo isso é que o jovem foi convidado a fazer esse start, né? Que a tecnologia, o jovem conhece do Facebook, do Instagram, ele tem uma habilidade para transitar nesse território e ele acabou fazendo isto. É uma forma do jovem começar a participar dentro olha, só falando uma coisa para você aqui, interessante, quando a gente começou... na grande rede, aquela coisa toda, veio as redes sociais e tal, e rádio. Então, era assim. Os obreiros na igreja são aquelas pessoas que já estão há mais tempo, que fizeram uma escala ministerial, não é? E que de repente se tornou, por exemplo, dentro da nossa igreja, um diácono, que é o trabalho dos serviços gerais, né? Trata dos serviços gerais, um presbítero que já ministra a palavra, pastores e tal. Mas quando fechou a igreja total, os meus obreiros eram aqueles meninos, aqueles adolescentes, porque é o seguinte, era eles que manjavam de rede social, era eles que manjavam de computador. Aí eu chamava eles, o negócio é o seguinte, o ministério da igreja agora é vocês. São vocês que estão à frente. Então vocês, vocês não são mais aquele garotinho que brincava de internet na igreja. Não, agora não, agora se vocês falharem, eu estou falhando no culto, o culto não estará chegando nas pessoas. Não é? Então, a responsabilidade. Chamando eles a responsabilidade, e isso é verdade. E você quer saber de uma coisa? Alguns deles hoje já são pastores, tomam conta de igreja. Olha aí que maravilha. Você está entendendo? Olha, essa forma de, diante de uma dificuldade, criar... E você pergunta, como é que
como é que ele começou? Começou cuidando de computador, ligando o som e tal. Então, quer dizer, é um novo momento, né? Um novo mover na sociedade que influencia tudo, até a igreja, né? A gente hoje todo mundo está na mídia, querendo ou não. A igreja tem que se atualizar. Tem, isso aí não resta Não é a menor atualizar dúvida. a palavra da Bíblia, Não. atualizar A maneira de transmiti-la. A maneira de transmiti-la. Você hoje tem que atualizar. Outra coisa, você falava antigamente em culto, em qualquer igreja, você falava para quem estava dentro das quatro paredes. Hoje você fala para o mundo. Porque para mim transmitir para aquele membro, para aquele fiel que não pode vir, que está em casa, eu tenho que falar para o mundo inteiro. Lembrando que a tecnologia eterniza agora aquilo que é dito. Porque fica lá. Fica lá, exatamente. exatamente. E você sabe o que está acontecendo? Nós agora estamos voltando já com os cultos presenciais, dentro de todos os limites, mas, de todas as regras, mas olha que coisa interessante. Muitas pessoas ainda não estão podendo vir por causa da faixa etária, por causa das comorbidades, né? Mas, em compensação, tem gente que está indo para a igreja, porque passou a admirar, passou a participar da igreja através da internet. Da internet. Ou seja, você tem as pessoas que vão permanecer Exatamente. online como uma ferramenta, que tem essa possibilidade, e as pessoas que conhecer através do online. Vão lá presencialmente. Exatamente. Presencialmente. E outra coisa interessantíssima, pessoas que, por exemplo, foram naquele Cubatão, congregavam-se conosco, mudaram-se, né? Foram para Araraquara, Artur Nogueira, Limeira, para o Rio Grande do Norte, para o Ceará. Agora eles têm a oportunidade de continuar participando com a gente através das redes sociais. Já tem interatividade lá? Interatividade, olha, a gente tinha sumido, desapareceu. Agora participa de todo o culto. De todo o culto. Que bom, agora eu posso participar da minha igreja, que saudade. E assim vai. Maravilha. Pastor Carlos, educação espiritual. Na sua opinião, o que é espiritualidade? Olha, em situação anterior, eu já compartilhei com você sobre o que significa o ser humano, né? Espírito, alma e corpo. Eu faço até uma comparação com o próprio computador. Os hardware, softwares, né? Exatamente. Então, o que acontece? O problema é que muitas pessoas pensam que tudo se resume aqui, nessa vida. Eu me esqueço agora, mas quem estuda sobre isso vai lembrar. Um grande ateu, filósofo, ele passou a vida escrevendo que Deus não existia. Então, para ele, era o que está aqui, vendo, tal. E ele morreu, infelizmente, acometido de um câncer. E quando chegou no estado terminal, que ele estava em cima da cama, as enfermeiras relataram que ele passava por horas de grandes conflitos. E quando ele menos esperava, ele dizia assim, meu Deus. Mas ele lembrava que ele era ateu. Ele falava assim, mas Deus não existe. Aí ele falava para ele mesmo, mas se porventura existir Deus, o que será de mim? Grande ateu. Mas agora eu já estou com dúvida. Já não tenho tanta certeza. Porque assim, esse corpo está indo embora, eu estou sofrendo aqui, o que vai acontecer? Olha, a espiritualidade, muitas pessoas, eles entram em conflitos porque eles querem coisas exatas. Isso não é matemática. Isso não é ciência. Muito embora é questão de você estudar. O que é que os cientistas que foram a fundos, os grandes, disseram a respeito da espiritualidade? Eles chegaram no momento que eles entenderam que chegava ao ponto que, por mais que fosse exato, chegava um ponto que tinha que ter um ponto de partida, e esse ponto de partida não tinha explicação. E eles chegaram justamente naquilo que o ser humano não consegue entender, é aquilo que se encontra na espiritualidade. Quando você busca Deus, quando você busca saber o sentido da vida, de onde eu vim. Agora, tudo isso tem que ter um ponto de partida. Como eu disse, nós somos um país eminentemente cristão, em sua maioria, não é? E nós entendemos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ora, onde a gente vai encontrar isso, onde a gente vai encontrar a prova disso, a não ser nas evidências de quem se aprofunda na espiritualidade. Porém, isso é uma questão de fé, é como uma régua. Eu vou dar um exemplo para você. Esse prédio que nós estamos aqui fazendo esse programa, ele foi feito através de uma planta que determinou metros, centímetros, não é? O metro tem 100 centímetros. Mas quem foi que disse que o metro tem 100 centímetros? E se eu quiser fazer o relativismo, e se eu quiser fazer o meu metro com 110 centímetros? 110 centímetros. Né? Não, você pode até fazer, só que você vai ficar fora da regra. A tua construção vai ser só tua. Não é? Não tem como você chegar num cartório, registrar
ou na prefeitura registraram uma planta que tem, não, porque houve um princípio, há uma regra, há uma tabela, há um princípio, e a partir daqui, tudo na vida é assim, até a ciência. Os pesos, as medidas, elas são feitas através de um ponto. Agora, alguém em algum momento se chegou a essa conclusão que era a partir dali. Um padrão universal. Exatamente, um padrão universal. Então, a partir do momento que eu questiono isso, começam a surgir as outras teorias, certo? Mas é o seguinte, a fé não se parte de teorias, se parte de princípios, que é o que a gente está falando aqui, da educação, da espiritualidade. E quando eu aprendo isso, quando eu aprendo esse princípio, não se tira isso fácil. Eu vou falar uma coisa para você. Quando eu falo, por exemplo, do cristianismo, porque eu sou cristão, é um negócio complicadíssimo. Há países onde você é proibido de ser cristão, oficialmente. Isso quer dizer que não tem cristão lá? Jamais. A gente congregando dentro das casas, a gente cultuando dentro das cavernas, porque você não tira isso de dentro da pessoa. É a fé adquirida. É o impulso, o movimento interno. E a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, você ouviu, a fé nasceu dentro do seu coração, ninguém tira, só você mesmo. Né? É o que a Bíblia chama de quando você apostata da fé. Você fala, não, agora, a partir de agora, eu não quero mais. Você toma uma decisão. E aí é o seu livre-arbítrio. Mas, naturalmente, aquilo que está implantado através da fé, a partir do que você ouviu, a partir do que você aprendeu, ninguém tira isso de você. É possível racionalizar isso, pastor? Ou isso vai além da racionalização? Ou racionalizar, na verdade, é o ego querendo encontrar fé? Isso vai além da racionalização. Porém, quando você chegar num certo aprofundamento, não é? É o que acontece que eu falei com você da ciência. Você vai encontrar. A fé e a ciência, elas vão se encontrar. A fé vai dar respostas que a ciência não tem. Mas isso não é uma coisa rasa. Isso não é para quem está começando. Não. Isso é um momento lá na frente. Tanto do ponto de vista da fé, quanto do ponto de vista da ciência. É só ler, você vai ver que você vai chegar em determinados momentos que a ciência não terá resposta. É mais ou menos aquela coisa. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Você está entendendo? A ciência vai se deparar com isso. E aí, os cientistas que têm fé, que aprenderam a fé, que cresceram na fé, eles encontram a resposta da ciência, a resposta que a ciência não tem lá na frente. E eles conseguem conviver muito melhor com essa questão do que aquele que simplesmente fica tentando inventar teorias para dar uma explicação para aquilo que não tem explicação. Então, ou para justificar uma questão pessoal. Isso, a sua própria dúvida. Né, para justificar a sua própria dúvida. Muda a lei do universo porque eu não quero mudar minha forma de viver. Exatamente. E aí o homem tem o livre-arbítrio e tem que ser respeitado. Mas se porventura, com a evolução que teve da humanidade, com a evolução, com todo o respeito que eu tenho por todas as pessoas e tal, e que pensam diferente, nós precisamos aprender a conviver em sociedade, e mesmo pensando diferente, a gente tem que ter respeito por aquilo que o outro pensa. No entanto, o que o outro pensa é muito complicado você tirar quando se trata da questão de fé, porque assim como as demais coisas exatas têm padrão, a fé também tem um padrão que é aprendido, não é? Que é recebido principalmente na infância. E tem pessoas, viu, Márcio, que têm encontros com Deus tão sobrenaturais, não é? Que ninguém vai explicar. Vou dar um exemplo aqui, o apóstolo Paulo. Algum apóstolo, Paulo foi considerado um bandeirante do Evangelho, enquanto os demais apóstolos de Cristo, que eram judeus e que estavam envolvidos ali no judaísmo, Paulo, pela sua grande sabedoria, ele foi chamado apóstolo aos gentios, aqueles que estavam fora do judaísmo. E ele desenvolveu o seu ministério apostólico, independente dos apóstolos de Cristo. Ele foi chamado de maneira separada após a ressurreição de Cristo, justamente porque o saber material dele, a filosofia que ele tinha, o número de idiomas que ele falava, era até difícil para ele conviver junto com os pescadores, não é? Mas Paulo, como é que foi o encontro de Paulo? Paulo não tinha uma maneira humana de alguém, um pescador, e falar do Evangelho, e Paulo entender que Paulo
do ponto de vista da cabeça, ele estava lá na frente. Além. Né? Ele teve um encontro sobrenatural. Você vai ler a Bíblia, Deus falou com ele de maneira sobrenatural, os homens que o assessoravam estavam em volta, ouviam a voz, mas não via nada, e Paulo caiu cego. Ele ficou 3 dias cego e precisou que Deus mandasse Ananias, que era um discípulo leigo, orar por ele para que lhe caísse as escamas dos olhos. Aí Paulo falou assim, agora não tem jeito. Eu fui domado, em outras palavras. E o texto bíblico fala que Deus falou assim, Paulo, não adianta você recalcitrar contra o aguilhão. Preguei sobre isso esses dias na nossa igreja. O que é aguilhão? Aguilhão era um ferro grande com uma ponta, que quando o boi não queria puxar o arado, o carro, então o que estava ali, o pastor que estava ali domando a situação, cutucava ele para ele entender que não adianta, que ele ia ter que fazer. Deus usou para ele, para Paulo, essa simbologia. Paulo, não adianta você recalcitrar contra o aguilhão. E outro falou assim, você é como um boi, um touro brabo, mas agora tu parou. Agora você parou. Aí Paulo se tornou o que era um grande bandeirante do evangelho, e quando queriam fazer com que ele mudasse, falaram, não adianta vocês falar não, porque a experiência que eu tive foi sobrenatural. E não vai ser superada. Ninguém vai superar, ninguém vai me fazer mudar. São experiências sobrenaturais. De alguém que não aprendeu na meninice, de alguém que não aprendeu quando criança, mas aí teve um encontro sobrenatural com Deus. Assim como aquele que aprendeu quando criança, é muito difícil você tirar de dentro dele, muito mais complicado aquele que depois já de idoso, depois de uma certa idade, tem um encontro sobrenatural. Aí não adianta ninguém falar o contrário, porque experiência pessoal ninguém tira. É que ninguém se faz bambu, né? Todo mundo se faz carvalho, todo mundo se faz ipê. O bambu consegue ter uma flexibilidade e sobreviver às tempestades, né? Porque quantos metros ele está enfincado na terra? Então, né? Tem uma história do bambu chinês. O bambu chinês, quando ele aparece, ele já ficou anos crescendo para baixo. Ainda bem ninguém arranca. Interiorizando, né? Pastor, então nessa questão da espiritualidade, ela nos leva ao entendimento do nosso caminho, de onde viemos, para onde vamos. Exatamente. O ser humano, ele vive nesse questionamento. Quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou, mas ele esquece que ele está no caminho. Márcio, existe um texto na Bíblia, que também é do apóstolo Paulo, que diz exatamente o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Olha que coisa interessante. Quando fala quer comais ou bebais, fala de coisas básicas da vida. Quem não come e não bebe, já morreu, ou vai morrer. Sim. Se você parar de comer, quando você tem um problema de saúde, você parou de comer e de beber, não tem jeito, você tem que se tratar ou você vai morrer. Então são coisas básicas. Mas ele acrescenta, ou façais qualquer outra coisa. Agora eu vou acrescentar, o que você está fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, isso tem que ser feito para a glória de Deus. Em outras palavras, não tem sentido a vida se você não viver para a glória de Deus. Quando é que eu vivo para a glória de Deus? Quando eu faço o que Deus quer. Eu preciso abençoar a vida das pessoas, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso informar, eu preciso edificar coisas que ajudem o próximo, coisas que glorifiquem a Deus, coisas que eu me sinta bem com aquilo, que a minha consciência diga que eu estou fazendo bem. Porque não adianta a pessoa falar, independente de religião, o homem tem uma consciência que está aqui dentro, porque se você pensar bem, mesmo aquelas pessoas que vivem numa sociedade separada, que não tem leis, que não tem código, que não tem coisa, mas ele sabe o que é certo e sabe o que é errado. A respeito dessa questão do entendimento da espiritualidade, a visão de um Deus punitivo, sempre dizendo que, não, Deus está me punindo. Mas espera aí, Deus está te punindo ou você está colhendo aquilo que semeou? A espiritualidade dá essa noção do que é o livre-arbítrio, da responsabilidade que é o livre-arbítrio. Olha, a fala que você teve, as duas coisas se unem, tá? Não é que Deus pune, porque Deus, eu diria o seguinte, que Deus quer ver o mal. A Bíblia diz que Deus corrige aquele a quem ama e tem por filho. Isso quer dizer que se você não tiver correção nenhuma da parte de Deus, comece a ficar preocupado. Ou você virou santo, ou então... tem alguma coisa errada, né? Então, enquanto Deus está me falando, olha, vai por aqui, você está errado, conserte aqui a sua consciência, a palavra de Deus está fazendo você entender isso, é sinal que está tudo bem. Agora, se ele não está te falando nada, será que ele desistiu?
ou porque você decidiu não ouvi-lo? Livre-arbítrio e espiritualidade. Exatamente, porque você decidiu usar o seu livre-arbítrio e não ouvir mais a Deus. Como é que você ouve a Deus? Você ouve a Deus através, primeiro, o código de Deus, o estatuto de Deus, eu chamo de o manual do proprietário do homem, é a palavra de Deus. A palavra de Deus que diz que eu devo fazer ou não. Além do que a minha própria consciência. Existem lugares que não chegou ainda a palavra de Deus impressa, mas todo homem tem uma consciência. Você quer saber de uma coisa? Preste atenção. Pegue uma criança que ainda não aprendeu nada, uma criança pequena, tal. Entre num quarto, ela está sozinha e ela está fazendo uma coisa errada. Ela toma um susto. Ela fica pálida, porque ela tem uma consciência. Ela sabe que se o pai ou a mãe chegar, vai ver. Então, ela tem consciência que o que ela está fazendo está errada. Ela tem ciência que aquilo está transgredindo algo. Exatamente. Conceito, exatamente. Ela procura fazer de maneira escondida. É uma criança. Agora, você imagine um adulto, um jovem, um adulto. Isso é a consciência. Agora, quando a pessoa usa o livre-arbítrio para fazer a coisa errada, deliberadamente, certo? Aí não tem como não vir a punição. Porque é a questão da lei da semeadura. Vai semear e é obrigado a colher. Semeia o que quiser. Exatamente. Aí tem gente que quer culpar a Deus. Não é questão de culpar a Deus. Primeiro que é o seguinte, como é que eu vou lembrar de Deus só na hora que eu preciso dele? Só na hora que eu estou morrendo? Só na hora que eu estou passando por um problema financeiro? Eu trabalho com isso desde jovem, Márcio. Há pessoas que só se lembram de Deus na hora da agonia, na hora do perigo. Ele clama por Deus, né? Independente da religião, o camarada reza, faz o sinal da cruz, clama por socorro, mas resolveu o problema dele? Não tem Deus na história. Deus é meu empregado? Deus é meu servo? E eu sou o patrão dele para acionar só na hora que eu preciso? Não. Deus, é melhor eu estar bem com Deus no dia a dia. Ora, se quando eu tiver uma dificuldade eu vou precisar dele, eu vou clamar por ele. Por que então que eu não posso viver em tempos de bonança? Agradecendo quando está bem. Isso. Eu peço porque eu não tenho água para beber, mas quando a sua filha me coloca aqui um copo de água gelada, eu não vou agradecer a Deus porque eu preciso beber água e eu tenho água. Ou eu só vou gritar por socorro quando eu não tiver água. Por isso que a oração do Pai Nosso, né? Senhor, como é que nós vamos orar? Vocês vão orar assim, não é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quer dizer, eu reconheço que se eu tenho pão para comer, gratidão. É gratidão, é Deus que me dá. Então, quer dizer, eu só peço para ele, eu reclamo quando eu não tenho, mas quando eu ponho, quando ele coloca na minha mesa, eu não agradeço a ele pela providência. Então, isso tem que ser feito com naturalidade, não só na hora das calamidades, né? Quando a gente fala em pandemia, né, que a gente está vivendo agora, tem muita gente que está chegando para Deus. Isso você pode pesquisar na internet. Isso é fato. É fato. As pessoas estão orando mais, as pessoas estão lendo mais a Bíblia Sagrada ou outras religiões, mas, na verdade, as pessoas estão chegando mais perto de Deus por conta da calamidade. Pela dor. Né? Será que Deus não está mostrando, olha, vocês precisavam estar perto de mim? Independente disso, talvez se a humanidade como um todo estivesse pensando mais, será que não seria diferente? Não é? Mas como disse em programa anterior, que todas as coisas contribuem para o bem, então vamos tirar o melhor dessa lição. Mas a verdade é essa. O livre-arbítrio do homem, o homem utiliza o livre-arbítrio como quer. Só que isso tem consequências. Né? Só que essa consequência, isso não está na Constituição, isso não é lei. Isso é uma coisa espiritual, que é o que a gente está estudando aqui. Espiritualidade. Esse entendimento da espiritualidade, o senhor colocou bem, ele não passa por uma lei universal que foi assinada em decreto por todo mundo, que todos os governos... Não, é uma coisa que é totalmente pessoal, totalmente intrínseca. Somente eu conheço a minha espiritualidade, somente eu vivo a minha espiritualidade. Só que ela é compartilhada. E os pontos em comum, que é aí onde as pessoas se encontram nas doutrinas, que é onde se sente mais à vontade. Uma das dificuldades que existe, Márcio, dentro, eu falei agora há pouco sobre o relativismo que a gente vive, é que tem pessoas que é o seguinte, eles só participam de alguma coisa que ele possa obedecer, ou de alguma regra que ele possa ter, se ele tiver algum lucro imediato e aparente. A troca. Né? Então, olha, eu chego aqui, eu entro às 8 horas, saio meio-dia para almoçar, volto às 2, às 5, porque você me paga. Se você pagar, eu faço isso, senão não faço.
Só que a vida não é bem assim. A vida não se resume a isso. Não é? A vida, quer dizer, eu venho para a escola obrigado, porque senão não vou ter diploma, senão depois não posso trabalhar. Não, a vida não é assim. Tem pessoas que têm dificuldade, como você falou, de participar de uma igreja, de uma religião, de uma doutrina, porque lá existem regras, não é? Mas essas regras, em tudo que a gente participa em sociedade, elas têm que existir. Eu vou dar um exemplo para você. Eu falei de trabalho, mas não vamos esquecer trabalho. Se você participar de um clube de servir, de um Rotary, de um Lions ou de qualquer outro clube de servir, onde você vai lá voluntariamente. Isso não quer dizer porque você vai voluntariamente, não tem regras. Colocar uma regra que está sendo imposta, que as pessoas podem muito bem fazer essa analogia, os pedágios. Sim. Você quer viajar, você vai viajar. Mas para viajar bem, tem os pedágios. Por exemplo, você vai na Europa, a diferença que a gente tem aqui é que a gente não tem muitas opções. Mas normalmente na Europa você tem 3 tipos de estrada. Aquela que é melhor, muito bem cuidada, você tem até uma velocidade maior que você pode desenvolver, e você vai ter um pedágio lá, que normalmente é mais caro do que o que a gente paga aqui. Mas é o preço que eles pagam por ter uma qualidade, boa qualidade. Depois você tem uma outra muito bem cuidada, mas muito mais sinuosa do que aquela principal. Se você não quiser pagar e você quiser ir por ela está bem cuidada, direitinho, o governo cuida, mas lá não tem pedágio. Você vai demorar muito mais tempo, porque ela não tem... Com certeza não foi desapropriado prédios e não se atravessou fazendas, então ela é mais sinuosa, ela demora mais. E depois tem uma outra vicinal ainda, que normalmente não é asfaltada, é aquela que vai na área rural, pelas fazendas, aquela coisa toda. Então você paga por aquilo, você vai ter o serviço que você está pagando. Vamos falar do Brasil? A gente reclama muito. Nós temos o pedágio mais caro do Brasil que está aqui, que a gente paga todo dia, não é verdade? Mas vamos falar o português, claro? Não tem nenhum estado que tenha rodovias melhores do que a de São Paulo. Nenhum estado como imigrante, como dizer. Né? Como a Castelo, como a Raposo, Bandeirantes, Ayrton Senna, o Cavalho Pinto. A gente está falando aqui de realidade, não de política. Não é? Então, o que acontece? A vida é assim. Tem regras. Tem preços a se pagar. Quanto mais você se aprofundar na espiritualidade, quanto mais veloz você for, quanto mais... Você vai descobrindo que você tem leis, ainda que espirituais, mas tem. Você está entendendo? Não é? Isso sempre foi assim. Vamos olhar lá atrás. Não tinha os 10 mandamentos? Não é? Depois que veio Cristo, porque a lei se tornou obsoleta, não que ela fosse errada, né? Precisou Cristo morrer na cruz para cumprir nele toda a lei. Os né? 10. Mas isso não quer dizer que a coisa ficou mais fácil. Muito pelo contrário. Quem recebe Cristo, naturalmente ele já vai saber o que fazer e o que não deve fazer. E tem a palavra de Deus para instruir ainda. Isso quer dizer, agora tem gente que tem dificuldade com isso. Ele quer ele mesmo ter a sua lei, a sua espiritualidade. Ora, é possível, por isso que surgem tantas doutrinas. Mas mesmo aquele que cria, quando ele chama outros, lá dentro vai ter regras. Sim. Em outras palavras, ninguém vive sem regras. A dissidência se dá de algo. Exatamente. Mas não quer dizer que lá não vai ter regra. Vai ter regra também. As regras vão ser aquelas que ele adequar de acordo com o que ele observa. Com o pensamento dele e quem entender como ele. Não é verdade? Então não tem como você participar de uma igreja, uma denominação, de uma religião e que não tenha regras. Todas terão, porque a vida é assim. Nós, como seres humanos, tudo que a gente faz tem regras, não é? Você dirige aqui o seu trabalho de comunicação, não é? Mas você tem horários, você tem seus convidados, você tem os momentos certos para passar, para postar, para publicar. Não é verdade? Você tem horários a cumprir. A vida toda é assim. Na espiritualidade também. Não existe essa que hoje eu tenho um Deus, amanhã eu tenho outro e daqui a pouco eu mudei. Olha, tem gente que vive assim. E na verdade ele não tem nada. Ele vai descobrir que ele não é nada. Ele vive buscando, né? Isso, ele vive na busca incessante e ainda não chegou a lugar nenhum. Porque ele vai ter que entender que haverá um momento que ele tem que... Bom, aqui é assim, é por aqui que a gente vai. É aqui que eu me encontro. É aqui que eu me encontro, é aqui. Então, bom, já que eu me encontrei aqui eu tenho que obedecer. Aqui eu tenho que saber quais são as regras disso aqui que eu estou vivendo, não é? Quando a pessoa entende isso, e é interessante, ele vive muito bem. Ele vive em paz. Ele vive com tranquilidade. Ele vive em liberdade. Então a espiritualidade, a gente pode se dizer que a espiritualidade, ela tem as suas regras.
Sim. E essas regras você vai encontrar de uma forma geral em qualquer doutrina. Agora, a regra para você desenvolver a sua espiritualidade está dentro de cada doutrina. Aquela que você se adapta Exatamente. melhor. Aquela que você se entender. Você tem que querer. Você tem que entender. Né? Como eu falei agora há pouco, momentos antes. Às vezes você pergunta assim, por que você participa dessa doutrina? Por que você participa dessa religião? Bom, eu me encontrei aqui, eu entendi, né? A menos que venha alguma coisa superior, sobrenatural, que faça eu entender que isso também Sim. é possível, e isso acontece muito, não é verdade? Mas enquanto não, você fica naquilo que você aprendeu. Certo? E os estágios, eles acontecem dentro de cada doutrina, a evolução dentro de cada doutrina. Exatamente. O entendimento dentro da espiritualidade. Agora, é necessário que você se encontre. Se você falar assim, eu não ouço ninguém, eu não ouço nada, eu não obedeço nada, então você ainda não se encontrou. O chamado da espiritualidade, pastor, pela dor. A maior parte pela dor. E mesmo assim as pessoas têm dificuldade para se encontrar. Na verdade, não deveria ser assim, não é? Mas ela finda sendo uma ferramenta. Eu não diria para você que essa ferramenta é uma ferramenta estipulada por Deus, mas a própria pessoa que finda escolhendo. Porque Deus não tem prazer que ninguém sofra. Mas muitas vezes o médico, ele imprime o sofrimento para que você possa viver. Eu não quero tomar injeção. Eu não quero tomar uma picada. Eu não quero tomar remédio amargo. Eu não quero fazer o regime, eu não quero fazer regime. Ó, você vê como vai... Na verdade é o seguinte, o caminho da vitória, o caminho da bênção, quando há qualquer desconforto, normalmente é o remédio para a gente sair de onde a gente está. A espiritualidade, ela mostra o conflito entre o eu do ego, o eu racional e o eu superior, o eu maior, o eu que Deus me deu, a oportunidade, a proximidade com o ser divino. Eu citei agora há pouco aqui o apóstolo Paulo, que eu disse assim, não era nenhum pescador, nenhum homem simples que ia fazer Paulo ter o encontro que ele teve com Deus, porque Paulo se sentia o the best. O suprassumo do... Criado aos pés do grande mestre Gamaliel, talvez o maior reitor da época, da sua época. E com as funções que ele tinha, inclusive ele, sendo judeu, também era uma pessoa legalizada pelo Império Romano. Então ele tinha trânsito livre. Em qualquer situação. Enquanto todos sofriam com o Império, ele se dava bem com o Império. Você imagina o ego de Paulo, quando ainda Saulo, não é verdade? Só algo maior. Só algo superior para barrá-lo. Só um projeto de Deus para falar, olha Saulo, você precisa parar porque você tem coisa maior para fazer. Você está entendendo? Esse conflito, esse choque é natural. Quando o homem entende que ele não consegue resolver o que ele achava que poderia resolver. Eu fico muito preocupado quando atendimento pastoral e eu vejo a pessoa falar assim, olha, graças a Deus eu tenho patrimônio, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde. Mas quem diz que todo mundo que tem isso é feliz por conta disso? Que tem controle sobre a sua vida. Você vai onde você quer, quando você quer, do jeito que você quer. É verdade. Mas se você... Agora, recentemente, vou até fazer uma citação aqui, a memória, né? Um grande empresário da nossa região aqui, o fundador do Grupo Mendes, não é verdade? O Mendes, se dependesse dos recursos que ele tinha, não é? De tudo aquilo que estava à sua disposição, não é? Ele não teria morrido, não é? Porque ele tinha toda a condição no Brasil e no exterior. Mas chegou um momento que ele entendeu, chamou a família, não é? Falou, olha, nós vamos resolver as coisas aqui, porque eu estou fazendo de tudo, mas até quando eu vou, não posso dizer. Eu não posso dizer. Né? Isso é história. Quem trabalhou, conheço pessoas que trabalhavam perto, e ele, bom, vamos decidir tudo aqui, porque a qualquer momento, se eu deixar de existir, o que tinha de estar definido, já está definido, né? A gente ouviu isso de pessoas... Já deu a sequência... Exatamente, quer dizer, ele teve capacidade de transformar, né? No que transformou o seu grupo, né? Um homem que chegou aqui e transformou
essa baixada, vamos dizer assim, com a sua potencialidade, e depois passou a ser um homem poderoso financeiramente falando, mas só que não tinha poder para decidir essa questão. Então, eu não estou dizendo que era o caso dele, ele até reconheceu isso, mas tem gente que não reconhece, ele acha que ele pode tudo. E até o último momento quer dominar, quer com controle de tudo. Márcio, tem gente que está morrendo, mas não se rende. Você está entendendo? E não adianta, a gente precisa entender que nós não somos o dono da vida. Deus é o dono da vida. Eu tenho meus limites. E é bom que eu reconheça isso enquanto eu tenho vida e tenho saúde. A espiritualidade nos leva a entender, então, que tudo que desenvolvemos tem um propósito. Sim. E passar isto adiante também é um propósito do entendimento da espiritualidade. Sim. Isso não morre em mim, isso continua. Perfeitamente, perfeitamente. Isso aqui não é uma lagoa. Isso aqui é um rio de águas correntes. Isso aqui é um oceano. Né? A Bíblia diz, Jesus disse assim, aquele que crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. O rio não dá água para ele mesmo. Né? A função de um rio é abençoar todas as florestas por onde ele passa, as propriedades, não só umedecendo a terra para que produza plantas, flores e frutos, como dando peixes para alimentar a sociedade. Nós somos como um rio, nós estamos aqui para produzir alguma coisa de boa, para ensinar, para deixar um legado, não é verdade? E esse legado, quando eu falo... eu sempre digo o seguinte, é muito importante a herança, mas a herança acaba. A herança é aquilo que eu deixo, vai ficar para os meus herdeiros, né? Passa para o nome de um, normalmente já dá uma confusão logo depois que morre, se não tiver definido. Não é? Se não definiu em vida... já é uma confusão, né? Agora, legado não. Herança é o que eu deixo para as pessoas. Agora, legado é o que eu deixo nas pessoas. Esse aí não se apaga. Esse permanece. Esse permanece, esse ninguém tira. Esse é o sentido da vida, não é? Eu estar conectado com Deus, saber o que Deus quer de mim. Senhor, para que eu estou aqui? O que é que eu posso fazer para o meu próximo? Por isso que lá no Velho Testamento, nos mandamentos, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e depois ao teu próximo como a ti mesmo. Pastor, a gente vê muito no outro a questão do espelho, né? Isso é colocado muito. Você observa no outro algumas coisas que não desagradam. Opa, pera um pouquinho. Começa a olhar para você se isso não está em você e você está colocando no outro. A espiritualidade nos traz essa visão de fora. Faz com que a gente transcenda esse corpo, essa matéria e comece a observar de fora. Falando um pouco agora sobre a questão de educação espiritual, nós falamos muito mais focado na questão das crianças, quando nasce aquela coisa toda. Mas isso não acaba, jamais. Você pode estar idoso, você pode estar velho. Se você quer saber de uma coisa, nessa pandemia agora, pessoas idosas, por conta da comorbidades e de serem do grupo de risco, tiveram que estar em casa, participando dos cultos online. Muitos deles me ligam, não é? Falam, pastor, eu estou sentindo falta, eu estou aqui, estou ouvindo, até comentam, olha, ontem o senhor falou isso no culto, olha a mensagem, a pregação foi assim, mas eu estou sentindo falta de estar sentado com os irmãos, congregando, ouvindo a palavra. Pela idade que tem, pelos filhos já criados. Não, mas você já aprendeu tudo. Não. Isso é crescente. Você nunca vai deixar de aprender. Você nunca vai deixar de evoluir do ponto de vista, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quer dizer, ela não é uma letra morta. Tanto que você quer ver uma coisa, vamos falar da Bíblia. Se a gente pegar a Bíblia e falar assim, olha, uma pessoa que já estudou tudo, leu tudo, ele não quer mais ler isso aqui porque já sabe tudo, não. Eu conheço pessoas que eles dormem, porque a rapaziada de hoje está com a Bíblia no celular. Sim. Né? Do computador. No e-book. No e-book, Mas os mais antigos, não. Eles dormem com a Bíblia na cabeceira. Você está entendendo? Porque se ele levantar de madrugada e quiser ler alguma palavra, ele vai abrir e vai ler. Mas vem cá, mas ele já não leu tudo? Alguns já leram não sei quantas vezes. É porque ela não é uma letra morta. Ela é viva. E ela é eficaz para a necessidade sua daquele momento. Mesmo um texto que você já leu muitas vezes, eu vou falar por mim que sou pastor. Não é? Ontem eu pregava no nosso templo sede um texto que eu já li várias vezes, já preguei várias vezes, mas naquele dia eu tive revelação de coisas diferentes no mesmo texto, porque a Bíblia é viva, a Bíblia é eficaz, a palavra de Deus é eficaz. Então,
Você, quando você decide aprender, quando você começa a aprender, você não quer deixar de aprender jamais. Você quer aprender sempre. Nunca você vai saber tudo. Aliás, a Bíblia diz o seguinte, que quando nós chegarmos à estatura de varão perfeito, é quando chega a hora da gente ser arrebatado. Arrebatado, ou seja, não tem mais um motivo para você ficar aí, já evoluiu. Você está entendendo? Você chegou à estatura de varão perfeito. O próprio Deus chegou a essa conclusão. E isso não necessariamente vai ser porque você está velho. Tem gente que vai acontecer mais, mas por que morreu? Não tem sentido. Tinha tanto para dar. Deus sabe o que faz, porque Ele é soberano. Muitas vezes a gente ora tanto. Olha, Senhor, salva o fulano, não deixa ele morrer. E depois a gente fala assim, antes Deus tivesse levado. Porque o que aconteceu depois era melhor que não tivesse acontecido. Aí a gente entende a soberania de Deus. Os ensinamentos, eu vou contar. Eu não sou muito de contar coisas pessoais, não, mas agora veio para estar falando a respeito disso. Em determinado momento na igreja, estavam fazendo lá, olha, coleta de mantimentos. Eu cheguei em casa, ver o que está sobrando aí, vamos levar para a igreja. Aí peguei as sacolas e fui para a igreja na hora da celebração da missa. Agora é hora de colocar o ofertório lá. Peguei as 2 sacolas, como filho de Deus orgulhoso de estar levando as coisas, as 2 sacolas na mão, pesadas, e estou seguindo. De repente, um senhor, uns seus 80 anos, levantou com um pacotinho, uma sacolinha que mais parecia 2 latinhas de extrato de tomate, pequenas. Quando eu vi aquilo, eu desmontei. Eu falei, meu Deus, quer dizer que na verdade eu estou levando da soberba, daquilo que me sobra. E aquela lição ali da frente, ele está levando daquilo que lhe faz falta. Quer dizer, toda essa doação que eu estou carregando aqui não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque eu não entendi que, na verdade, partilhar não era aquilo que lhe sobra, era aquilo que lhe faz. E aliás, que lhe é necessário. Aliás, Márcio, o próprio Jesus deu uma lição sobre isso quando ele chegou na porta do templo, né, e várias pessoas ricas estavam se gabando e elogiando-se a si próprio, que o templo vivia daquilo que eles estavam dando. E eles estavam dando muito dinheiro. E Jesus estava observando aquela conversa, eles arrazoando entre si. Daqui a pouco passa uma viúva e pega uma moedinha e coloca no gasofilácio. Aí Jesus os chama e fala assim, todos vocês deram do que estava sobrando. Essa viúva, ela deu tudo o que tinha. Portanto, ela deu mais do que todos vocês. É bíblico. Isso não quer dizer que a partir do que a qualquer momento você está santificado, se torne santo e que não, muito pelo contrário. A vida vai nos ensinando, e o pastor mesmo disse, até o último momento. Até o último momento você vai aprendendo. Está aprendendo com esse espírito de generosidade, né? Por exemplo, alguém poderia dizer, aquela viúva ou aquele senhor que você viu, aquele velhinho que deu as 2 latinhas de extrato de tomate, puxa, ele fez um sacrifício. Não. Saiba que Deus é soberano, Ele sabe reconhecer. Ele sabe reconhecer quem deu mais. E Ele retribuirá a cada um segundo a sua obra. E Ele, de repente, Ele veio em tudo aquilo, na missão dEle, no caminho dEle, dentro da espiritualidade dEle, que é dEle. Só que naquele momento eu pude observar, me foi dado como lição. Naturalmente você viu. Foi me dado como lição. Ele, naquele momento, observando a lição, falou, olha só, realmente agora você está aprendendo, né? Você está vendo, você está vendo você está olhando para os seus sentimentos. Exatamente. Quer dizer, quando você participa em sociedade, em comunidade, essas lições são inevitáveis. Quer dizer, naquele dia, naquela missa que você foi, talvez a mensagem que aquele senhor passou foi mais inesquecível do que a mensagem do que o líder, do que o padre pregou. Eu não lembro da homilia, mas você lembra exatamente. Quando a gente vive junto, a gente aprende. A gente aprende com os outros, com as atitudes dos outros, com as mensagens também. Mas não somente isso. A experiência dos outros nos faz crescer, nos faz edificar. Mas temos que estar preparados para observar. A espiritualidade faz isso. Exatamente. Você não pode olhar isso com um olhar carnal. Com um olhar carnal, jamais você iria ver isso. Não, eu estou dando mais. Que eu estou dando 2 sacolas cheias de mantimento, mas você conseguiu enxergar que ele estava dando, talvez, do que ele tinha. Talvez ele deixou de comer o macarrão para poder doar ali. Não é verdade? Então, quando você cresce espiritualmente, o seu intelecto, essa
tricotomia que eu disse aqui, espírito, alma e corpo, elas conseguem funcionar melhor. E olha, não é que dizer que eu vi, eu aceitei. Não, ainda fiquei relutando ali. Mas o que está acontecendo comigo? Por que eu estou pensando assim? O que eu estou vendo aqui? O enfrentamento. Exatamente. Em outras palavras, é um confronto com você mesmo, né? Sim. Quando, às vezes a palavra nos confronta e atitudes nos confrontam também. Né? Porque às vezes a gente lê a palavra ou ouve uma mensagem, mas a gente ouve entra por aqui e sai por aqui. Agora, quando a gente vê um exemplo como esse, a gente lembra, poxa, se você contou aqui uma atitude, eu trouxe a palavra para você. Sim. Isso aí está na Bíblia. Jesus mostrou isso pessoalmente. Então, a atitude daquele velhinho traz que essa palavra... Está vendo como essa palavra é realidade? A viúva. A viúva lá no gasofilia. E o velhinho exatamente. Então, quando a gente vive com pessoas, em comunidade, fica tudo muito mais fácil. A espiritualidade traz isso, pastor? A vivência nessa condição de 3D. A espiritualidade, ela facilita esse nosso convívio diário? Ela traz um entendimento muito maior? Com certeza, muito maior. Porque quando você leva uma vida isolada, a sós, por isso que agora nessa situação que a gente está vivendo, de pandemia, aquela discussão toda, né, de reúne igreja, não reúne, transmite coronavírus, aquele ministro que é o mais recente do STF, ele deu uma decisão isolada, né, monocrática, quando ele decidiu que as igrejas poderiam abrir com 20% naquele momento, com 20%, com álcool gel, distanciamento, tal, e ele foi duramente criticado, e depois aquilo lá foi derrubado na decisão colegiada. Né? Mas naquele momento, entre a decisão dele e a decisão colegiada, ele foi bombardeado e ele teve que dar explicações. Né? Então, numa dessas situações, ele deu a seguinte explicação, que a essência do cristianismo foi a reunião das pessoas. Todo mundo sabe que para você ter Cristo no seu coração, você não precisa estar reunido, você não precisa estar aglomerado, tal. Mas aí ele fala assim, agora se pergunta, como é que foi que começou? Jesus reunia multidões. E ele falou assim, eu estou falando isso porque o cristianismo é predominante na nossa nação. Não é? Então, toda a nossa geração, as gerações passadas, entenderam o seguinte, que a gente se reunia para crescer na fé, para ser edificado, para orar, para ouvir a palavra, e reuniões com pessoas. Ainda que a gente tenha entendimento que o Cristo verdadeiro está no coração de cada um de nós. Mas como é que a gente se edifica? A Bíblia diz que o cristianismo ele é uma religião de mutualidade. O que é mutualidade? Você vai encontrar várias vezes. Edificando-vos, eu te edifico e você me edifica. Exortando-vos, eu te exorto e você me exorta. Certo? Confortando-vos, eu preciso de conforto, é você que me conforta. Você precisa, sou eu que te conforto. É uma via de mão dupla. Então, essa convivência é que faz a gente crescer. Não é verdade? Agora estamos vivendo um momento de excepcionalidade, cumprindo as regras. Ainda assim, a gente procura alguma maneira de estar junto, ainda que seja virtual. Você imagina as pessoas, vou colocar nessas palavras, você imagina as pessoas com o mesmo pensamento, com a mesma vibração, com o mesmo sentido dentro de um mesmo local. A energia que emana disso, o acesso que você cria disso, toda essa conexão que você faz com o divino, com isso, todo mundo está ali emanando, pedindo. São as almas, são os espíritos, todo mundo ali pedindo. Exatamente, essa conexão com Deus. E quando a pessoa, por algum motivo, tudo que... Isso acontece na política, acontece em todas as organizações. Né? Alguém, por algum motivo, pensa diferente, faz diferente, ele mesmo não se sente bem. Ele fica assim, porque ali é lugar de comunhão. Sim. Ali é lugar de se comungar. Ali é lugar de todo mundo estar no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo amor. Se alguém por algum motivo, ele já não se sente bem. Não está nessa frequência. Ele sai, exatamente. Ele sai porque não tem sentido. Ele fica desconectado dentro de um todo desconectado. Então é a essência. É certo dizer que a espiritualidade ela está aí como um todo. E existem várias frequências, onde que você vai se encontrar naquela frequência. Exatamente. Para desenvolver a sua espiritualidade. Até eu diria que muitas pessoas não entendem uma coisa. Por que tantas igrejas? Mesmo dentro da mesma fé. Vamos falar da igreja evangélica, por exemplo. Você vai ver vários tipos de igreja, mas se você for ver as nossas regras de fé, a nossa regra de fé e prática é a mesma.
que é a Bíblia. Agora, no que é que existe as distorções? São naquelas coisas que tem a ver com a gente, nos nossos costumes, na nossa forma de ser. A gente vai se agrupando, como toda a sociedade é assim. Não é verdade? Sim. Aí você vai encontrar as igrejas evangélicas tradicionais, mais ortodoxas, as pentecostais, as neopentecostais. É o que você falou assim. Existem algumas outras questões que são mais humanas, muito embora a doutrina, a regra de fé é a mesma, mas existem algumas coisas mais humanas que as pessoas findam se conectando por conta dessas afinidades, não é? Por exemplo, a igreja é um lugar que cabe todo mundo, né? Por exemplo, vamos falar de Cubatão. É uma cidade de cerca de 120 mil habitantes, é uma cidade que tem um povo mediano. Nós temos pessoas que moram no centro da cidade, mas tem gente que mora na Vila dos Pescadores, na Vila Esperança, nos bairros Cotas. Maravilha. Então, nós estamos todos juntos. Mas quando você chega, por exemplo, no Alphaville, dificilmente uma pessoa que mora numa área de invasão iria congregar numa igreja em Alphaville. Muito embora a doutrina é a mesma, a fé é a mesma, mas eles se juntam por conta dessas afinidades humanas. Você está entendendo? Agora, uma coisa é certa. Não dá para você exercer a sua fé, o seu cristianismo, sem o próximo. Porque você precisa de uma ajuda, você precisa ajudar e ser ajudado. Você precisa do Espírito. Em todos os sentidos. Espiritualmente e não só espiritualmente, porque quando você cresce espiritualmente, você sente a necessidade de ajudar o próximo também, socialmente. Muitas vezes até com seus próprios bens. E a pessoa que não está conectado a nada, ele é isolado. Né? A igreja mais simples, ou a mais rica, ou a mais simples, vamos falar da mais simples, que você vê lá em cima do mangue, ou lá no pé da serra, ela vai ter lá uma chamada campanha do quilo. O que é a campanha do quilo? É o que você falou, aquele irmão que tem 1 quilo a mais de arroz, de feijão, e ele leva lá para o necessitado. E aquele necessitado já sabe que lá ele vai encontrar apoio espiritual e também material. Material. Então, não existe vida isolada. Porque a espiritualidade, quando você busca a espiritualidade, você vai encontrar o equilíbrio na tua vida, na tua vida material. Até porque é o seguinte, uma coisa depende da outra. Como é que eu vou estar exercendo a minha espiritualidade perto do meu irmão que tem a mesma fé, eu tendo que comer, até sobrando, e ele passando fome? Eu sou impulsivamente, pelo Espírito de Deus, impulsionado a colaborar, a dividir com ele. Pastor, estamos chegando no finalzinho desse nosso bate-papo aqui, nesse programa. Obviamente, o estudo quanto à educação espiritual continua e a sua presença aqui sempre vai ser muito obrigado. Conte sempre conosco e parabéns pelo trabalho junto à nossa comunidade cubatense a princípio, mas para o mundo todo através da Rede Mundial de Computadores. Que Deus te abençoe e continue sempre assim. A gente nem sempre se encontra, mas acompanha o seu trabalho, eu recebo seus links lá e fico muito feliz. Eu que agradeço, pastor. Eu que agradeço, lógico, de uma forma muito tranquila, muito à vontade. O senhor falando de espiritualidade, e é o que a gente sempre fala. O espaço é democrático para todas as doutrinas e para que você possa se encontrar, se entender. A palavra é dita para que você possa nela buscar o conteúdo e que toque o seu coração e que você consiga se encontrar. Todos nós buscamos isso, e por que não? É verdade. E por que não? Agradecendo ao pastor Carlos, do Ministério da Assembleia de Deus, agradecendo a Maria Clara aqui nos Botões Mágicos, agradecendo sempre a sua participação. Fique com Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser.